Você já se pegou rolando na cama à meia-noite, com a mente a milhão, simplesmente incapaz de desligar do mundo? Aquela lista interminável de tarefas, preocupações, o barulho do dia que parece insistir em ecoar dentro da tua cabeça. Pois é, nós todos já passamos por isso, somos muitos a sentir isso. Mas se eu te dissesse que existe um antídoto, algo simples, acessível e com poder transformador, e que até mesmo a ciência já começou a desvendar, pesquisadores de uma renomada universidade descobriram algo muito fascinante. Pessoas que cultivam o hábito da oração diária tendem a viver em média 7 anos a mais. E em alguns estudos, essa estimativa chega a 14 anos de vida extra. Olha só que tremendo, 7 anos é um setênio, um ciclo, né? um período da vida. E aqui 14, 2 setênios, 2 ciclos. Então, isso não é uma mágica e nem uma promessa vazia, mas é um impacto real, palpável, que a oração pode ter no teu corpo, na tua mente e, claro, na tua alma. Então, fica comigo aqui nesses próximos minutos que eu vou te mostrar que como, às vezes, até 3 meros minutinhos de conversa sincera com Deus podem literalmente mudar o curso da tua vida, né? E o curso do teu dia também. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Mas já de antemão, não deixe de deixar o seu like, fazer a sua inscrição, ativando o sininho e encaminhar esse vídeo para aquelas pessoas que precisam descobrir o poder da oração na sua vida diária. Queridos, vamos ser honestos, a vida moderna é um turbilhão. A gente acorda e antes mesmo de pôr o pé no chão, já estamos conectados ao celular. É verdade ou não é? Pensa um pouquinho aí. É um corre-corre sem fim. Nós vamos para o trabalho, para a escola, para casa. Às vezes até comemos em pé. Respondemos mensagens até debaixo do chuveiro às vezes. E vamos dormir com a tela ainda quente na mão. Exaustos de alguma forma, inquietos. E no meio desse frenesi todo, de aparente hiperconexão, surge aquele vazio incômodo, uma pergunta silenciosa no teu coração, dizendo: será que é só isso? Será que a vida se resume a essa maratona diária? Então, a sensação de que estamos conectados com tudo e com todos, mas paradoxalmente desconectados de nós mesmos. E o que é mais grave, desconectados de Deus. Então a Bíblia nos lembra que sem Ele nós nada somos. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Mas a verdade é que sem essa conexão muitas vezes nada sentimos de verdade. Nada que preencha esse vazio interior. Então é exatamente aí que a oração entra em cena. Ela é o fio invisível, mas poderoso que reconecta o plug, que nos traz de volta à fonte, a essência da nossa existência. Ela preenche o vazio, não com mais barulho, mas com uma paz que só a presença de Deus pode nos oferecer. Então, o primeiro impacto que a oração diária proporciona é quase instantâneo. E cientificamente comprovado, a redução drástica do cortisol, aquele hormônio chato que é grande responsável pelo nosso estresse, né? Claro que ele também é importante, mas em demasia ele nos traz muito estresse. Então, estudos rigorosos realizados por instituições de saúde e universidades ao redor do mundo demonstram que após apenas 10 minutos dedicados à oração ou meditação focada, a pulsação cardíaca diminui. A tensão muscular se dissipa e o cérebro começa a liberar ocitocina, que é um hormônio ligado àquela sensação de amabilidade, né? A famosa molécula do abraço, né? Ou do amor, que gera sentimentos de bem-estar e conexão. É como se Deus, com um toque suave, apertasse o botão de desligar do caos que nos cerca e nos habita. Lembro-me bem quando comecei a orar de uma forma diferente.
mais conscientes. Eu me sentei, respirei mais devagar, permiti que o silêncio preenchesse o espaço. Isso foi na madrugada, foi logo nas primeiras horas ali da manhã, antes de o sol nascer. E é como se alguém tivesse abaixado naquele horário o volume do mundo. E até hoje, amados, eu confesso que o meu horário preferido de orar é às 5 da manhã. O banco está fechado, o mundo está fechado, está todo mundo fechado, todo mundo dormindo e você está ali a sós com Deus. É tremendo, experimente na sua vida orar às 5 da manhã. Então, aquele barulho incessante da mente, as preocupações gritando, tudo começa a silenciar nesse horário. Entendi então que a paz não é a ausência de problemas, porque problemas todos nós temos. A verdadeira paz é a presença daquele que controla todas as coisas, daquele que acalma a tempestade dentro de nós. E essa paz interior, meus irmãos, é um superpoder. É como se você tivesse empoderado por Deus. Você pode estar caindo tudo ao seu redor, mas você está ali debaixo de uma paz em meio ao caos. A segunda transformação notável que a oração diária opera em nossa vida está diretamente ligada à nossa capacidade de tomar decisões. Pensa, todos nós tomamos muitas decisões diariamente. Então, pense na oração como um filtro poderoso. Sabe quando a gente tem 1000 ideias na cabeça, 1000 caminhos possíveis e fica paralisado pela indecisão? Então, a oração ela age como um purificador, ajudando você a descartar o que não importa, o que é ruído, e também te ajuda a focar com uma clareza impressionante no que realmente importa. É um alinhamento de propósito. Então, uma pesquisa fascinante de uma universidade famosa também revelou que pessoas que dedicavam um tempo à oração antes de planejar o seu dia tinham uma chance de 30% maior de cumprir suas metas e objetivos. E por que isso acontece? Porque quando você verbaliza os seus planos, seus desejos, suas preocupações a Deus, você os ouve pela primeira vez de uma perspectiva diferente, de uma forma mais consciente. É um processo de reflexão guiada, onde você entrega o controle a Deus e ali mesmo recebe discernimento. E se Deus, que nunca dorme, está sempre atento, por que a gente insiste em tentar resolver tudo sozinhos, na madrugada com a mente exausta? A proposta é simples: ore, anote as suas ideias, anote os seus insights, então durma. No dia seguinte, o caminho que antes parecia nublado surge mais claro que qualquer GPS, com uma direção que só a sabedoria pode nos oferecer. O terceiro impacto da oração é talvez o mais óbvio, mas ironicamente o mais esquecido: a intimidade com Deus. Que tremendo isso, né? Então pense em qualquer relacionamento significativo na sua vida. Qual deles cresce sem uma comunicação, sem tempo dedicado, sem nutrição? Nenhum, está certo? O mesmo princípio se aplica à sua relação com Deus. A oração diária tem o poder de transformar um Deus que para muitos pode parecer distante, inatingível, em um Pai presente, amoroso e sensível. Então você começa a desenvolver uma sensibilidade para reconhecer a voz dele, a direção que ele te aponta e até mesmo uma dose de humor de Deus, né, em certas situações. É como aprender a escutar uma frequência que antes era ignorada. Eu costumo dizer que se você não conversa com o seu cônjuge, com a sua mulher, com o seu marido todos os dias, o casamento ele vai esfriar, não é verdade? Então a conexão vai se perdendo, e com Deus não é diferente. 3 minutos de conversa sincera, vinda do coração, vale muito mais que 30 minutos de orações repetidas mecanicamente, sem alma. Essa conexão profunda, essa intimidade com o Criador se torna o combustível para a tua missão, para a nossa missão, se torna o propósito da nossa vida. Então você deixa de apenas sobreviver ao dia a dia e começa de fato a cumprir um propósito maior, um chamado que ecoa dentro da sua alma.
Então você pode dizer, beleza, entendi tudo, mas eu não sei nem o que falar com Deus. Como é que eu começo? Calma, não te preocupa, ninguém nasce sabendo orar. E Deus não exige palavras bonitas ou discursos elaborados. Ele quer, na verdade, a tua presença, a tua sinceridade. Até mesmo os discípulos de Jesus não sabiam orar. E Jesus ensinou a oração, uma oração que nós hoje conhecemos como Pai Nosso, justamente para ensiná-los a orar. Então, nós devemos começar sempre pequeno. Começamos pequeno, começamos simples. E aqui estão 5 passos práticos para você dar o pontapé inicial no seu momento de oração diário. Primeiro passo é, tenha um horário fixo no seu dia para orar. E como eu disse para vocês, o meu melhor horário, a não ser que eu não consiga por alguma situação, é às 5 da manhã. Pode ser logo então ao acordar, pode ser no seu trajeto para o trabalho, mesmo que seja no trânsito, no transporte público, na hora do almoço ou antes de dormir. O importante é a consistência. Marcar um horário ajuda a criar um hábito e mostra a Deus e a você mesmo que Ele é uma prioridade. Mas veja bem, faça isso durante o seu trajeto se não houver outra possibilidade. Procure prioritariamente separar um horário no teu quarto, como a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ali o teu Deus em segredo vai te abençoar. O segundo ponto é ter um local marcado, tente encontrar um cantinho específico. Eu acho tão lindo quando você consegue ter na sua casa um canto de oração. A minha casa, infelizmente, ela não tem um cômodo para isso, mas muitas casas têm um cômodo para isso e as pessoas arrumam, né, aquele cantinho de oração. Então, tente achar um cantinho onde ali você se encontra com Deus. Pode ser uma poltrona na sala, um banco na praça, ou até mesmo para alguns a sacada do apartamento. Não precisa ser um lugar sagrado, meus irmãos, no sentido tradicional da palavra, mas um espaço onde você passa a se sentir à vontade e em paz. O nosso corpo, o nosso cérebro tem uma memória incrível e ao associar um local à oração, ele começa a memorizar que aquele é um local de conexão com Deus, facilitando então esse processo na sua vida. Um terceiro passo é use palavras simples. Não se preocupe em recitar versículos complexos, usar uma linguagem rebuscada. Deus entende o que está no seu coração. Agradeça pelas coisas pequenas e grandes do seu dia a dia. Peça ajuda para aquilo que está te incomodando, te afligindo, e não hesite em pedir perdão pelos seus erros, né? Fale com Deus como falaria com um amigo de confiança, como um pai amoroso, dizendo, por exemplo, obrigado, pai, me ajuda nisso, perdoa-me. É o suficiente. Você não precisa ter um texto extremamente elaborado. Não se engane, ok? Quarto passo, e esse aqui é muito negligenciado. Esse quarto passo é importantíssimo, que é um silêncio ativo. Mas o que é isso? Então, depois de falar com Deus, não saia correndo. Fique em silêncio por 1 minuto, 2 ou o tempo que você conseguir. O ideal é 5, 10 minutos, mas se conseguir 1 minuto já está ok. Porque a oração não é um monólogo, ela é um diálogo. A resposta de Deus nem sempre virá em trovões ou vozes audíveis. Aliás, geralmente não é assim, né? Muitas vezes ela se manifesta com uma paz profunda, uma ideia repentina que nasce, que brota na sua mente, no seu coração e traz uma clareza interior. Então, aprenda a escutar Deus no silêncio. E o quinto passo, importantíssimo também, muito negligenciado, é anote as suas impressões, aquilo que você entendeu da parte de Deus. Tenha um pequeno caderno ou use um aplicativo no celular para registrar o que você sentiu. As ideias que surgiram, as respostas que percebeu. Olha, quando eu vou fazer um momento de oração, eu tenho que levar alguma coisa para anotar. Geralmente eu anoto no meu iPad, ou geralmente o iPad que é o que eu uso para aquele momento, para ler a Bíblia. Então no meu bloco de notas ali eu anoto aquilo que eu não posso, e às vezes, preste atenção, às vezes naquele momento o inimigo começa a tentar colocar coisas na tua cabeça, tarefas que não foram feitas, coisas que você está angustiado para resolver.
Anote, porque a partir do momento que você anota para não esquecer, para fazer depois, você libera a sua mente para se conectar com aquele momento. E é aquilo que Deus falar contigo também, anote. Amém, queridos? Então, se você já está sentindo agora um alívio, uma leveza só de ouvir sobre esses benefícios e possibilidades, imagine vivendo isso na sua rotina todos os dias. A oração não é um peso, ela é um presente. Então, que tal declarar agora mesmo? Deixe o seu amém aí nos comentários aqui embaixo para selar esse compromisso e declarar que você topa essa rotina a partir de agora de transformação da sua vida e da sua realidade. E se você ainda não faz parte aqui desse canal, da nossa comunidade, se inscreva aqui no canal. Toda semana a gente traz vídeos aqui de oração da manhã, oração da noite, nós trazemos vídeos de salmos, trazemos também outras pregações, enfim, para abençoar a tua vida espiritual. Então deixa já o teu like também, encaminha esse vídeo para pessoas que precisam receber essa palavra na sua vida. Mas vamos continuar. Então vamos falar agora um pouquinho sobre os benefícios que você vai notar, entre aspas, na pele. Então, quando a paz interior que a oração proporciona se torna uma rotina, o seu corpo inteiro agradece. Não é só uma sensação boa, amados. São mudanças fisiológicas mensuráveis. A pressão arterial, por exemplo, tende a diminuir, trazendo alívio significativo para o sistema cardiovascular. O seu sistema imunológico ganha uma espécie de boost, com estudos indicando um aumento até de 20% na sua eficiência, tornando você mais resistente a doenças. E pasme, até a dor crônica, que muitas vezes parece não ter fim, pode apresentar uma redução notável. Sabe aquele cansaço da alma, aquele esgotamento que nem o café mais forte consegue te resolver? A oração entra como um substituto poderoso, fornecendo uma energia limpa que não dá tremedeira ou ansiedade, mas sim vitalidade e clareza. Tenho amigos que relataram transformações incríveis, enxaquecas que sumiram misteriosamente, um sono que se regularizou depois de anos de insônia e aquela ansiedade constante que antes parecia um leão feroz se transformou em um manso gatinho. Tudo isso começou com a decisão simples de reservar 3 ou mais minutos para um diálogo sincero com Deus. Mas os benefícios da oração não se restringem apenas a você. Eles transbordam e transformam o jeito como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Quando você experimenta o perdão de Deus, quando sente essa leveza em sua própria alma, perdoar os outros se torna um ato muito mais fácil e natural. Você começa a orar pelos outros, um ato poderoso que chamamos de intercessão, e de repente aquele chefe irritante, o vizinho barulhento ou até mesmo aquela pessoa difícil da família se transformaram em objetos de compaixão e empatia em suas orações. A casa fica mais leve, o ambiente de trabalho mais harmonioso e até o trânsito caótico não te tira mais do sério. O seu coração, antes talvez endurecido ou impaciente, começa a crescer e a se expandir em amor e compreensão. Então a ciência chama isso de aumento da empatia. Nós que experimentamos chamamos de amor que transborda, um amor que vem de Deus e que nos capacita a amar o próximo de uma forma mais genuína e transformadora. Então a pergunta que fica é: você quer experimentar não só 7, mas talvez 14 anos a mais de vida, e o mais importante, com muito mais qualidade, paz e propósito? Se a resposta é sim, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está exausto, sobrecarregado, precisando de um fôlego. Marca aqui nos comentários: eu aceito a paz da oração na minha vida. Escreve aí: eu aceito a paz da oração na minha vida. Vamos juntos criar uma corrente poderosa de gente que se recusa a viver no piloto automático, mas que escolhe a conexão, a paz e a presença de Deus. Queridos, a oração não é uma fuga da realidade, como muitos podem pensar. Pelo contrário, ela é o encontro mais profundo e real com aquele que controla a própria realidade.
ela é um poderoso redutor de estresse, uma bússola que traz clareza e direção, um laço invisível que fortalece a sua conexão com Deus. Além de tudo isso, ela melhora a tua saúde física e emocional. E o melhor de tudo, ela vicia, mas vicia para o bem, vicia em paz e em propósito. Não adie mais na sua vida essa transformação. Comece hoje, não amanhã. Deus não pede perfeição nas suas palavras ou na sua postura. Ele pede a sua presença, a sua sinceridade. Se você chegou até aqui é porque a sua alma sem dúvida está sedenta por algo a mais. Então respira fundo, fala com Ele, escuta o que Ele tem a te dizer e repita esse processo amanhã. Eu garanto que em 30 dias você vai olhar para trás e ver que o mundo continua louco, caótico e barulhento, mas o seu mundo interior, esse vai estar de firme, vai estar de pé, vai estar em paz, transbordando de significado. Não esqueça, a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Vamos orar, queridos? Repete comigo em voz alta, do teu jeito, com as tuas palavras, mas com o coração aberto. Senhor, obrigado por cada respiração, por cada batida do meu coração. Perdoe-me, perdoa o meu corre-corre, Senhor, sem sentido, minha ansiedade em querer controlar tudo sozinho. Pai, a partir de hoje eu faço da oração o meu porto seguro, o meu refúgio diário na Tua presença. Transforma os meus medos em uma fé inabalável, minha correria em um propósito claro e significativo, e que a Tua paz, que excede a todo o nosso entendimento humano, guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, fica com Deus, nos vemos no próximo vídeo.